Deus, em sua infinita misericórdia, está sempre pronto para transformar a rejeição em salvação. O que nós desprezamos, Deus transforma. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículos do 33 ao 43 e versículos do 45 ao 46. Meus irmãos e minhas irmãs, as leituras da liturgia dessa sexta-feira da Quaresma nos colocam diante de uma narrativa intensa, um verdadeiro trampolim para a compreensão do mistério pascal, que nos convida à reflexão nesse tempo de conversão. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da velhice. Ele fez uma túnica com mangas longas. Seus irmãos, ao perceberem esse favoritismo, passaram a odiá-lo e já não conseguiram lhe falar de maneira amigável. Livro de Gênesis, capítulo 37, versículos 3 e 4. Desde os princípios, os primeiros versículos da história de José, a Sagrada Escritura nos apresenta o drama do mal. Não o mal inesperado e caótico que surge sem aviso, mas aquele que nasce no coração humano de cada um de nós e se alastra a partir da inveja, do ressentimento e do desejo de exclusão. Os irmãos de José não conseguem aceitar o carinho especial que Jacó dedica ao filho mais novo. Se sentindo desprezados, se entregavam à inveja e tramavam contra José, o seu irmão mais novo, dando início a uma das narrativas mais marcantes da Sagrada Escritura, uma história de traição, de perda e mais tarde de reconciliação. Quando José chegou perto de seus irmãos, eles arrancaram sua túnica, a túnica de mangas longas que ele usava. Depois agarraram ele e jogaram ele numa cisterna vazia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos imaginar quantas vezes Jesus ouviu essa história nas sinagogas. Ele deve ter refletido sobre a vida de José. E de certa forma, ele próprio foi se preparando para viver algo muito semelhante. Ser rejeitado, traído e entregue à morte por aqueles que não aceitaram sua presença. A história de José nos convida a olhar para o nosso próprio caminho de conversão. Como nós temos acolhido a pergunta desafiadora que Jesus nos faz ao concluir a parábola dos vinhateiros homicidas? Quando o dono da vinha vier, o que fará com aqueles lavradores? São Mateus capítulo 21, versículo 40. É fácil condenar os trabalhadores da parábola que, ao verem chegar o herdeiro, decidem matá-lo para tomar posse da vinha. Mas será que também nós, em nosso dia a dia, não corremos o risco de agir de maneira semelhante? Quantas vezes rejeitamos o Deus que nos oferece porque não corresponde às nossas expectativas? Quantas vezes nós rejeitamos a Ele? Aqueles malvados, Ele fará perecer de modo terrível e arrendará a vinha a outros, aqueles que entregarão os frutos no tempo certo. A imagem da vinha, do grego ampelos, é uma referência direta ao Antigo Testamento, especialmente ao Cântico da Vinha, no texto do profeta Isaías, no capítulo 5, versículos do 1 ao 7, onde Deus é descrito como o dono da vinha e Israel como a plantação escolhida. A vinha representa Israel como a plantação do Senhor, mas também o reino de Deus que será confiado a um novo povo. E no contexto dessa parábola de Jesus, a imagem da vinha aponta para o reino de Deus, confiado aos líderes religiosos de Israel, que deveriam cuidar do povo e produzir frutos especiais. Meus irmãos e minhas irmãs, o olhar de Jesus, porém, vai além da punição imediata.
Ele nos convida a enxergar um horizonte maior. A fidelidade de Deus que não se encerra na rejeição humana, mesmo quando desprezamos aquilo que Ele nos dá. Sua graça é capaz de transformar o que parecia perdido. Por isso Jesus resgata uma imagem poderosa das Escrituras para anunciar a sua própria Páscoa. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é admirável aos nossos olhos. São Mateus capítulo 21, versículo 42. Essa maneira de ler e viver a história nos prepara para a alegria da ressurreição. A Páscoa do Senhor nos revela um Deus que edifica seu reino não com grandes e poderosos, mas com os pequenos e frágeis, com aquilo que o mundo despreza. Nesse tempo quaresmal e nesse tempo de graça, nós precisamos escolher. Vamos continuar presos à cultura do descarte, que nos empobrece e nos afasta da graça? Ou nos abriremos ao desafio da partilha e do acolhimento? Meus irmãos e minhas irmãs, talvez a primeira partilha que precisamos fazer seja com nossa própria fraqueza, reconhecendo que aquilo que já rejeitamos por orgulho e inveja pode ser justamente o que Deus quer restaurar em nossas vidas. Por isso, eu vos digo, o reino de Deus será tirado de vós e dado a um povo que produza frutos. Essa parábola nos convida a refletir sobre nossa resposta à presença de Cristo. A presença de Cristo em nossa vida. Assim como os líderes de Israel, que rejeitaram os mensageiros e o Filho, também nós podemos correr o risco de rejeitar os chamados de Deus. Somos chamados à conversão, no qual devemos estar abertos à correção e à voz dos enviados de Deus. Que essa quaresma nos ajude a olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer os dons que, por precipitação ou medo, temos desprezado. Deus, em sua infinita misericórdia, está sempre pronto para transformar rejeição em salvação. É isso mesmo. Deus, em sua infinita misericórdia, está sempre pronto para transformar rejeição em salvação. Uma santa sexta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.